outros crentes que tudo é o Satanás, tudo é o Satanás. Furou o pneu, fúria do capeta. Bateu a porta forte, é o capeta que está soprando na minha porta. Tudo é o Satanás. Miga, mas o diabo está furioso comigo. Para com isso. O Espírito está dizendo a alguém: não foi homem que te chamou, não é o diabo quem te controla. Há um Deus acima de homens, há um Deus acima dos demônios. Ele está no controle da sua vida e Ele está dizendo: louve, bendiga, adore, cante, cante. Queridos, paz do Senhor Jesus. Meditemos em um texto da palavra de Deus, Salmo 103. Salmo de número 103. Vai projetar o texto? Vai projetar o texto. Valeu. Verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Verso 20, por favor. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Assentai-vos, por favor. Eu quero expressar a minha alegria por estar com vocês pela primeira vez, tendo o privilégio de servir a Jesus numa igreja que o ama e ama a sua poderosa palavra. Pastor Jairinho, pastora Cassiane, que bom servir ao povo que Deus lhes tem confiado. É um ministério que impacta a minha família. Eu sei que o pastor Jairinho é um grande teólogo, produtor, mestre. O meu irmão Felipe Rodrigues se inspirou muito em suas produções para chegar onde chegou. A irmã Cassiane, sem palavras, tem impactado essa geração e a geração que acompanhou o seu início. Meu desejo é que o Espírito Santo os prospere, os guarde com muita graça e sabedoria. Queridos, depois da pregação, à minha esquerda, os meus livros estarão disponíveis. Eu tenho no máximo 30 livros, que eu já estou vindo de outra agenda. Eu tenho um tema voltado à liderança, princípios da liderança de Paulo, inspiração e estratégia para o ministério e vida cristã. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala, em todos os livros do Antigo Testamento. Eu só tenho disponível hoje Deus Fala em Êxodo. São todos os capítulos comentados e explicados. Tema, introdução, tópicos, comentários e conclusão, apontando para Cristo e para os textos dos apóstolos, porque é o Novo Testamento que interpreta o Antigo. Para você que quer aprender a pregar ou para você que já prega. É um livro basicamente de sermões e textos explicados com aplicações cristocêntricas. Tem um livro da minha esposa, Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela falou que é para ninguém se intrometer. Entre Elas
e Deus. Estará disponível à minha esquerda no site. Cada livro custa entre 70 e 80. Os venderei, cada livro, a R$50. Hoje também se comemora antecipadamente o aniversário da cantora e pastora Cassiane. Eu pedi a Deus que fizesse arder no meu coração um texto para que alcançasse as necessidades dos que aqui estão e, ao mesmo tempo, confirmasse a alegria que está no coração dessa família. Ali eu percebi a irmã Cassiane bendizendo a Jesus em lágrimas, agradecendo, claro, pelas oportunidades, pelo cuidado de Deus para com ela e sua família e ministério. O tema da minha pregação é provocador. Eu quero te perguntar, através dessa mensagem, por que você não canta? Por que você não canta? O pregador tem o costume de observar o culto, observar a igreja, para se identificar com o ambiente. E a gente observa, e é toda igreja desse jeito. Tem gente, meu Deus do céu, que está no culto, a letra está bem aqui, mas não canta. E tu congrega numa igreja que a pastora canta com muito louvor, louve, 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 é muito louvor, louve, louve, louve. E tem crente que não louva. A gente precisa despertar para o fato de que o cristão é aquele que tem mais direito de cantar do que qualquer outra pessoa no mundo. Porque a religião que você tem como crente em Cristo é a mais alegre que existe. Se você lembrar, o Novo Testamento já se inicia com anjos cantando e conclui com milhares de multidões e anjos cantando. O maometismo não possui cânticos. O budismo não possui cânticos. Mahayana diz que ultimamente o budismo está pegando algumas letras cristãs, tirando o nome de Cristo e colocando o nome de Buda para ver se conseguem ter algum tipo de canção em seu estilo de culto, vida ou reunião. Mas o evangelho não. O cristianismo é a religião do cântico, da alegria, do louvor. E o Salmo 103 nos desperta para algumas lições a respeito do louvor, do cântico ao Senhor. Primeiro, nós temos aqui a lição da autodisciplina. O salmista diz no verso 1: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. No verso 2 ele repete: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Verso 22, ele conclui o salmo dizendo: bendize minha alma ao Senhor. Na sua individualidade, você precisa assumir o compromisso de cantar, mesmo que não tenha a mesma extensão vocal de quem você escuta no Spotify, YouTube ou no fonezinho de ouvido. Mesmo que você não saiba esmerilar os hinos, mas você precisa cantar. O evangelho exige isso e é um compromisso individual. Eu creio que existem crentes que, se em sua igreja não houvesse equipes de louvor, eles não cantariam. Se a equipe não canta, não toca, alguns crentes simplesmente não cantam. Perceba, em segundo lugar, o cantar com sentimento. Ele diz: bendize minha alma. A sede dos sentimentos envolvida no cântico, no louvor ao Senhor. Cantar
com a alma é pôr a alma na canção. Se a canção é quebrantada, se quebranta, fecha os olhos, levanta a mão. Se tiver sensibilidade no espírito, borra a maquiagem e chora se ela for barata, sei lá, se a maquiagem cara também borra. Mas deixa a alma derramar-se perante Deus. Se identifique com a música que está se transformando em louvor no ambiente que você está presente. E se a música for feliz, se movimenta, meu Deus do céu, bate o pezinho, chega para um lado, para o outro, levanta o ombro e balança o ombro, bate palma. Isso não tem a ver simplesmente com timidez, mas é algo que vem de dentro para fora, é algo que sua alma sente-se impulsionada a agradecer a Deus. Bendiga minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, aqui nós temos uma inferência, tudo que há em mim, ou seja, um cântico não apenas individual, um cântico não apenas sentimental, mas também uma adoração com expressão física. Tudo que há em mim, que minhas mãos se movimentem, que minha cabeça se movimente, que os meus pés se movimentem. Viciamos com um fonezinho, academia, caminhada, algum período de intervalo no trabalho, o fone com o irmão cantando, a irmã cantando, escutando, porque ouvir música legal pode ser e é para muitos um hobby. Só que é o seguinte, o fone que toca e o tambor da macumba, sem você adorar, para Deus é a mesma coisa, só barulho e movimento, irmão. Se o fone toca, tu não adora, não canta, e o tambor da macumba para Deus é a mesma coisa, porque Ele quer ouvir sua voz. Seu coração tem que extravasar, e a música é para facilitar, o cântico é para facilitar o seu contato com a eternidade. Só que não é apenas individualmente, não é apenas sentimentalmente, não é apenas fisicamente, é também mentalmente, intelectualmente. Diz o texto no verso 2: não te esqueças, ó minha alma, de nenhum dos benefícios de Deus. Se você se lembrasse do que Jesus já fez, se você se lembrasse do que Jesus está fazendo, você cantaria mais, você adoraria mais, nós adoraríamos mais. Eu lembro quando minha mãe, na ceia do Senhor, eu criança, e toda a ceia eu ficava de olho na minha mãe, como ela se comportava, e eu achava interessante. Eu tinha 5, 6 anos de idade, quase o meu tamanho de hoje. E minha mãe pegava o cálice e o pedaço do pão representando o sangue e o corpo de Cristo, de pegar, meu Deus do céu, só de pegar, a bochechinha dela já começava a ficar rosada e os olhos lacrimejavam. E às vezes eu me preocupava, eu perguntava: maninha, porque eu sou baiano, maninha, por que a senhora está chorando? E ela disse: um dia você vai entender. E hoje, toda vez que eu vou cear, eu trago à memória minha mãe chorando e agradecendo pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela sua salvação. Então, por isso que a gente ceia, é uma expressão de adoração memorial, aquilo que vem de um despertar na sua mente, aquilo que vem de um avivamento na sua memória. Irmãos, eu lembro que eu fui pregar em Palmas, uma igreja recém-casado, uma igreja fisicamente muito pequena, e enquanto eu estava na introdução da mensagem, tinha um irmão à minha direita. Eu na introdução da mensagem, meu Deus do céu, irmão à minha direita. Glória, 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 glória a Deus.
Até a garganta sentiu. Aí quando ele fazia isso, eu parava. A igreja ficava também em suspense. E eu queria que ele entendesse que pela minha pausa eu estava dizendo para ele: presta atenção, entende as coisas para depois dar glória. E ele continuava: glória, 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 glória a Deus. Eu parei. Irmão, foi umas 5 vezes. Eu disse: eu vou me perder na mensagem, eu vou ignorar esse cara e vou pregar. Preguei, acabou o culto. A Luana disse: eu sei que você está estressado. Falei: muito, mas eu ainda prego amanhã de manhã. E amanhã de manhã, o que o pastor não ensina, eu vou ensinar. Aí a Luana disse: você vai sacrificar o rebanho inteiro por causa de uma ovelha? Eu disse: vou. Amanhã de manhã, esse cara aprende a respeitar pregador. Aí fomos pro hotel. Quando amanheceu, estamos na recepção, esperando quem fosse nos buscar para pregar. É pirraça. Esperando quem fosse nos buscar para pregar. Quem chega? Aleluia, glória, glória a Deus. Irmão, o camarada desce do carro e vai até a recepção. Ô glória! Pastor Eliseu entra, pastora Luana entra. E eu: Jesus é bom. Aí a Luana disse: por que, amor? Eu disse: eu não vou sacrificar o rebanho inteiro, vou sacrificar ele no carro. Daqui para lá ele vai me ouvir. Rapaz, ele abriu a porta para a Luana entrar. A Luana entrou, abriu a porta para que eu entrasse, eu entrei. Irmão, quando eu coloquei o cinto, ele também colocou. Quando eu fui chamar ele de varão, para aconselhá-lo, ele me chamou de varão primeiro. Varão! Eu era embriagado, perdido. Toda vez que minha esposa ia para a igreja, eu a maltratava, xingava ela, porque ela ficava demorando no culto. Em vez de acabar o culto, ela vinha para a igreja, ela ficava piolho de igreja lá, demorando na igreja. Eu ficava virado com isso. E ontem, o senhor entrou para pregar. Aí o pastor da igreja olhou para mim, que sou baixinho como tu, e disse assim: ó, ele já é do seu tamanho, um dia você vai pregar como ele. Eu tomei posse da profecia do pastor e quero um dia pregar como você. O cara já tinha me quebrado. Aí veio o Espírito Santo aqui e disse: só reconhece o valor da gratidão quem não esquece de onde eu o arranquei. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você está desviada, ingrata. Você está desviado, ingrato. O Espírito está dizendo hoje: lembra do que eu já fiz na sua vida. Lembra de quantos livramentos eu já te dei. Lembra do que eu já fiz na sua vida. Não foi nem a metade, eu tenho mais. A glória da última casa será maior do que a primeira. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até aquele dia. Então volta para Jesus, volte a dar glória a Deus, volte a aplaudir, volte a adorar, volte a servir sua igreja local, volte a abraçar as causas da igreja, volte a adorar a Deus com toda a sua alegria. Lembra. Todo ingrato tem memória curta. Bendize minha alma, não se esqueça de seus benefícios. Por quê? Porque Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? Pecado consciente. Você não foi pego de surpresa. Você não foi pega de surpresa. Você projetou, você agendou, você meditou, você arquitetou, você pecou, você marcou, você combinou, você caiu. E isso é o que é pior. Porque iniquidade. Mas Deus é tão amor, tão graça, que o texto diz: Ele perdoa as tuas iniquidades. Olha o que o texto continua dizendo: Ele redime tua vida da perdição, enche sua boca de bens. Ele te capacita a falar as bênçãos dele. Ele te capacita a profetizar perdão, sendo ele onisciente. Ele te cura na alma
até das enfermidades que você não sente. Ele redime tua vida da perdição, ô cova, porque o diabo tenta te matar todo dia, mas Jesus te guarda. Louvemos então pelo seu amor que nos perdoa. Ele ainda continua nos impulsionando a louvar pela misericórdia. Verso de número 8. O Senhor é misericordioso, o Senhor é piedoso, o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em benignidade. Está falando de perdão. Verso de número 9. Ele não repreende perpetuamente. O texto está dizendo que Deus repreende. O texto está dizendo que Deus disciplina. O texto está dizendo que, como nossos pais nos corrigiam quando éramos crianças, Ele também, o nosso Pai espiritual, em alguns momentos da nossa vida, conforme diz Hebreus 12, nos corrige também. Mas o texto diz que sua repreensão não dura perpetuamente. Ele tira a disciplina, ele tira o peso da mão, porque ele é misericordioso. O versículo 9 ainda diz: ele não conserva a sua ira para sempre. É claro que ele se ira, mas o texto diz que você tem motivo para cantar, porque ele não se ira para sempre. Ainda falando de perdão de pecados, verso 10: não nos tratou segundo os nossos pecados. Se ele nos tratasse conforme os nossos pecados, se ele fosse nos fazer colher o resultado de nossas decisões pecaminosas, onde nós estaríamos? Diz ainda o verso de número 11. Agora é lindo demais, esse verso me impacta. Quanto o céu está elevado acima da terra, grande é sua misericórdia para com aqueles que o temem. Veja o 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele pega nossos pecados e joga para longe. Oh, aleluia! Você tem sim motivo para louvar, motivo para cantar. Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Antes que pequemos, Ele conhece a nossa estrutura. Isso é graça. Verso 14. Ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra de que somos pó. Aleluia. Você tem razão, motivo para cantar, cantar e cantar. Louvemos a Deus pelo que Ele faz, que é perdoar todo dia. Louvemos a Deus pelo que Ele fez. Olha agora como diz o verso 7: fez notório seus caminhos a Moisés. Você percebeu a conjugação do verbo, o tempo verbal sobre o perdão? Ele perdoa. Sobre o que Deus fez, verso 7, Ele fez notórios os seus caminhos a Moisés. O que o salmista está falando sobre caminhos, é só você lembrar do Salmo 119, como por várias vezes ele chama a palavra de Deus de caminho. Então perceba, mais um motivo para você cantar: a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus que chegou até nós. Agora perceba uma diferença do salmista para muitos dentre nós. O salmista está louvando pelo que Deus revelou a Moisés, 5 livros, o Pentateuco. Se ele canta com tanta força, com tanta alegria, com tanta profundidade, por causa de 5 livros, eu vou repetir, meu Deus do céu, que isso aqui me humilha. Se ele canta com tanta poesia, com tanta alegria de alma e com tanta profundidade, por causa de 5 livros, como nós deveríamos cantar por 66?
O que ele está dizendo é, mesmo com a revelação de Deus iniciada, mesmo com apenas o pontapé da revelação, eu já canto, é demais para mim, é mais doce do que o mel, é a razão da minha vida. E nós que temos o cânon fechado, nós temos a revelação encarnada, Cristo, nós temos a revelação escrita, a Bíblia, e nós temos a revelação promulgada, a pregação do Evangelho. Temos mais motivos para adorar, temos mais motivos para glorificar. Spurgeon disse: a Bíblia é o único livro que fala no tom da voz de Deus. Esse livro transformou nações. Esse livro liberta pessoas do fogo do inferno. Esse livro, tantas vezes acorrentado, e tu sabe por qual religião, é o livro que hoje quebra correntes da alma, da mente das pessoas. Esse livro tão desprezado em muitos locais, é o livro ao mesmo tempo mais amado por aqueles que amam o Deus que inspirou essa palavra. Esse povo está aqui que ama essa palavra. Bendiga, ó minha alma, o Senhor por causa da sua palavra. Existem países que os crentes fazem fila para ler um verso, para ler uma porção e ter a alma edificada com um verso. John Bevere, em um de seus livros, conta que ele tem um projeto de evangelização em algumas ilhas onde dificilmente o evangelho chega, e um de seus projetos foi colocar uma Bíblia. Depois de muito tempo, deixa eu voltar atrás, ele fazia pacotes com cestas básicas para sustentar algumas ilhas de difícil acesso. Pelo seu financiamento, pelo seu ministério que financia, aviões passavam com pousos rasantes e jogavam cestas básicas bem embaladas para com aquelas pessoas, e elas recebiam as cestas básicas. De repente ele começou a colocar a Bíblia nessas cestas, e esses aviões com voos rasantes continuaram jogando as cestas com Bíblia dentro para aquelas pessoas, e eles receberam então as cestas com a Bíblia. Na terceira tentativa, terceira ação, aí ele percebeu o comportamento deles. Quando a cesta básica chegava, as pessoas rasgavam o pacote, pegavam a Bíblia e corriam, com medo da polícia local, porque já estava se divulgando que estavam tentando sustentar aquelas pessoas, e a polícia já estava de olho. Como eles souberam que a polícia estava perto, e o que a polícia queria era tirar as escrituras deles, então eles recebiam as cestas básicas, rasgavam, deixavam os alimentos espalhados, pegavam a Bíblia e saíam correndo. Por quê? Porque para eles as escrituras valem mais do que o alimento que perece. O que comemos passa no máximo 6 dias dentro de nós, mas essa palavra permanece para sempre. Alguém pode adorar Jesus mais uma vez? Bendiga, ó minha alma, bendize, ó minha alma, pelos caminhos de Deus revelados a nós. Caminhando para a conclusão, eu quero que você entenda algo lindo nesse texto. Não há menção de obras humanas nesse texto. O texto só exalta aquele que tem o nome, verso 1 e 2, digno de ser bendito. Ele perdoa, ele coroa, ele faz justiça e juízo. Ele revelou seus caminhos a Moisés. Ele é misericordioso. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele lança nossos pecados para longe. Ele é um pai que se compadece dos filhos. Tudo é Ele. Bendiga ao Senhor. Isso me inspira a lhes dizer:
independente do que os homens te fizeram, independente do que algumas pessoas estão fazendo com você, não pare de cantar, não pare de adorar, não pare de congregar, não pare de louvar. Mas pastor, eu fui traída, pastor, eu fui traído, pastor, eu fui ofendido, pastor, eu fui ferido. Oh, meu querido, Abel teve Caim, Moisés teve Coré, Abirão, Datã, Daniel e seus amigos tiveram os traidores caldeus, Jesus teve Judas, Paulo teve Alexandre, o latoeiro, e você acha que não vai ter ninguém? Se você está deixando de vir à igreja por causa de alguém, você nunca congregou por causa de Jesus. Eles podem fazer o mal a você, mas é você que escolhe se eles te tornarão tão mal quanto eles. Quem te chamou está no trono e governa todas as coisas. Erga seus olhos através das escrituras e veja o mundo com as lentes de Deus. Irmão, olhar para Deus não é ficar olhando para as nuvens. Olhar para Deus, olhar para Jesus como autor e consumador da fé, é enxergar o mundo pela ótica de Cristo, é ver as coisas como que Deus está vendo. Então para de ser humanista. Minha patroa, meu patrão, minha ex, minha amiga, meus amigos, ninguém gosta de mim, misericórdia, ainda vai para o Facebook ficar encrencando com os outros. Aí tem outros crentes que tudo é o Satanás, tudo é o Satanás. Furou o pneu, fúria do capeta. Bateu a porta forte, é o capeta que está soprando na minha porta. Tudo é o Satanás. Miga, mas o diabo está furioso comigo. Para com isso. O Espírito está dizendo a alguém: não foi homem que te chamou, não é o diabo quem te controla. Há um Deus acima de homens, há um Deus acima dos demônios. Ele está no controle da sua vida e Ele está dizendo: louve, bendiga, adore, cante. Não tem ação humana aqui. Então, independente do que fazem, cante, adore, louve, e com a alma, mesmo ela triste, canta chorando, canta se arrastando. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Cante com a sua voz. Se faltar a voz, cante com as mãos. Se faltar as mãos, cante com seus pés e com seu corpo. E se faltar a mobilidade corporal, cante com a alma, cante com a mente, cante com a memória. E se acabar tudo isso, é porque você já está lá dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Olha o que diz o verso 21. Cantem, verso 20, cantem anjos seus. Cantem anjos seus. Aí você diz: mas pastor, os anjos estão lá, né? Eu também queria. Quer? Eu oro. Cantem anjos, e os anjos cantam. Você sabe que os anjos cantam. E o que é que isso tem a ver comigo, pastor Eliseu? O que isso tem a ver contigo é que Hebreus diz que ele não morreu por anjos. Ele morreu por você. Ele morreu para salvar sua alma. Então você tem motivos mais do que anjos para cantar. O sangue foi derramado, a cruz foi carregada, a morte foi desafiada, o túmulo o recebeu por você. Cantem, anjos magníficos em poder, cantem. Vós todos os seus ministros, cantem. Canta liderança, canta pastor, canta pastora, canta professor, canta mestre, canta apóstolo, canta profeta, canta evangelista, canta, adore. Cante reverendo, adore profeta, cante ministros do Senhor.
Jesus está te curando agora. Receba paz. Toda síndrome do pânico eu repreendo agora. Toda depressão, ansiedade eu repreendo agora. Canta, sai desse quarto escuro. Sai desse isolamento, canta, abre a boca, porque eu estou quebrando cadeias. Abre a boca, assim diz Deus, eu estou quebrando correntes. Canta, 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 canta. A unção de Davi está na sua vida. A unção do salmista está na sua vida. A unção que estava sobre Paulo está sobre a sua vida. E que unção é essa, pastor? É o Espírito Santo que habita em você. Ele não habitou em Davi, ele não habitou em Moisés, mas ele habita em você. Canta, canta, quebra correntes, quebra cadeias. Canta que Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai mover, Ele vai salvar. Cante, compõe, escreve, canta, canta. Preguei numa igreja no início do ano, pastor Alailson. Eu cheguei, pastores, fiquei esperando a equipe terminar de cantar para entrar. E fiquei lá na porta esperando eles terminarem de cantar. E enquanto eles cantavam, eu queria cantar. Aí tinha alguns jovens e adolescentes à minha direita que já começaram a me estressar. Que pegaram o celular, pastor Eliseu Rodrigues, começaram a fazer selfie. Eu disse, deixa que eu acabar. Não é rapidinho, que rapidinho, deixa o culto acabar. E tirando o selfie, eu disse, desliga. Aqui vocês estão de parabéns. Eu estou vendo aqui a ética, o comportamento de quem está lá atrás, escutando a palavra. Mas os pastores sabem como que nas outras e várias igrejas, quem senta lá atrás quase não entende nada, porque é um converseiro, uma bagunça. E eu lá atrás, estressado, falei, vou conversar com o pastor Alailson, o que está acontecendo aqui? Vou falar tudo para ele. Aí eu procurei a letra para focar, para não me estressar mais e não perder o fio da meada da pregação. Quando eu procurei o telão para ver a letra, tinha um senhor na minha frente, numa cadeira de roda no corredor. E algumas pessoas chegaram depois de mim e se colocaram na frente dele. Aí ele fez. Eu falei, a cabeça dele está tombando e não tem ninguém para ajudá-lo. Aí eu fui me aproximar para levantar a cabeça dele e oferecer ajuda, alguma coisa. Quando eu fui chegando perto, ele fez. Eu falei, então não é a cabeça que está tombando, ele está incomodado com quem está na frente dele. Por quê? A pessoa se movimentava, vinha para cá, ele trazia a cabecinha para cá. A pessoa se movimentava para cá, ele trazia a cabecinha para lá. A igreja estava muito cheia. Aí eu passei a observá-lo, fiquei do lado. Eu comecei a ler os lábios dele. E a equipe de louvor começou a cantar. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aí ele não cantava com a melodia, mas ele cantava com a letra. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aí a pessoa vinha para cá, ele vinha para cá. Haverá. Canta que eu não sei, ele cantava, eu não sei. Isso, ele ficava lendo e cantando a letra. Voz, Deus te dá escape e livramento. É Ele quem acalma o vento. É Ele quem acalma. E faz o jejuar. O Deus que derruba muralhas. Sem melodia, sem voz, mas profetizando com a igreja que Deus já tinha o caminho preparado. Fica em pé adorando a Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força.
Falem comigo. Falem após mim. Diga o Salmo 22. Verso 25 diz: a inspiração do meu louvor vem de Deus. Diga Romanos 11. Paulo disse: porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. A ele a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Você entendeu? Porque dele, por ele e para ele. Então vem dele a capacidade de adorá-lo. E tu acha que ele me daria uma palavra como essa se ele não fosse te capacitar a adorar? Alguns crentes se entristecem às vezes com alguns posicionamentos meus. Aí você me chama e prova na Bíblia que eu estou errado, que eu volto atrás. Mas ímpio não adora. Crente adora. Você acabou de falar: a inspiração do meu louvor vem de Deus. Se é ímpio, é ímpio. João 4 diz que a gente adora em... Por que a gente adora em espírito? É a ação do Espírito Santo em nosso espírito. E por que a gente adora em verdade? Porque a gente depende da... O ímpio não tem a ação do Espírito no espírito dele. E não depende da palavra. Só a igreja tem o Espírito nela. Só a igreja depende da palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você se desviou do Evangelho, ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas você está com vontade aí agora de voltar para Ele. Você está com vontade de ser salvo em Cristo Jesus. E você quer cantar em adoração. Não apenas arte para o TikTok. Não. Você quer cantar em adoração. Se isso está acontecendo com você, se você quer ser esse adorador do Salmo 103, eu quero orar por você. Se você se afastou e quer voltar para Jesus agora, ou você nunca entregou sua vida para Cristo, mas hoje você está com vontade de se entregar para Ele, deixa eu orar por você aqui na frente. Cadê a primeira pessoa que vai sair do seu lugar e receber a oração da igreja? Porque você quer voltar para papai. Você quer ser um verdadeiro adorador. Você se lembra do que Deus já fez e vai fazer.